O capitalismo. Um sistema econômico baseado na livre iniciativa e na busca de lucro vem dominando o mundo desde a Revolução Industrial. No entanto, com a crescente preocupação com o crescimento das desigualdades econômicas e sociais, assim como questões ambientais relacionadas à exploração desenfreada dos recursos naturais nos últimos tempos, a falência de grandes empresas históricas e a dificuldade da consolidação de outras novas no mercado, levam a muitos a questionarem o seu futuro. Será que estes acontecimentos seriam indícios de que o capitalismo está morrendo? A atual situação do capitalismo é complexa e varia de país para país. Globalmente, o capitalismo ainda é a principal forma de organização econômica, com uma ênfase na propriedade privada dos meios de produção e na busca do lucro. No entanto, há uma crescente preocupação com as desigualdades econômicas e sociais geradas pelo sistema capitalista, bem como com questões ambientais relacionadas à exploração desenfreada dos recursos naturais. Essas preocupações levaram a debates sobre a necessidade de uma regulação mais rigorosa e distribuição mais equitativa de recursos. Além disso, crises econômicas como a crise financeira de 2008 levantaram questões sobre a sustentabilidade do sistema capitalista e a necessidade de reformas. Em muitos países, existe uma tensão entre políticas de livre mercado e medidas de intervenção governamental para atenuar desigualdades e promover o bem-estar social. Também há um aumento significativo na influência das grandes empresas multinacionais, que muitas vezes têm poder econômico e político significativo, gerando preocupações sobre o seu impacto na democracia e no interesse público. Em resumo, embora o capitalismo continue a ser a forma predominante de organização econômica, o fato é que há um crescente debate sobre as desigualdades e impactos negativos associados a ele, o que é combustível para a elaboração de propostas de mudanças para tornar o sistema mais inclusivo, sustentável e equitativo. Um ponto-chave é que atualmente o capitalismo tem demonstrado sinais de desgaste. Alguns deles incluem a desigualdade econômica crescente, que é quando um pequeno número de indivíduos ou empresas controlam uma grande parte da riqueza. Isso pode indicar que o sistema capitalista não está funcionando adequadamente para distribuir os benefícios econômicos de maneira justa. Temos a estagnação ou declínio da classe média, pois se a maioria das pessoas está lutando para manter seus padrões de vida ou está experimentando uma redução na renda e nos benefícios, isso pode ser um sinal de que o sistema capitalista não está oferecendo oportunidades econômicas suficientes. Podemos citar também crises financeiras recorrentes. O capitalismo está sujeito a crises financeiras regulares, como as recentes crises globais de 2008 e 2020. Isso pode indicar que existem falhas estruturais no sistema que levam à instabilidade e impactos negativos na economia. Podemos citar também a exploração e precariedade laboral. Se os trabalhadores estão enfrentando baixos salários, más condições de trabalho, falta de segurança no emprego e falta de proteção social adequada, isso pode ser interpretado como um fracasso do capitalismo em garantir uma vida decente para todos. Podemos citar outro exemplo como as crises ambientais, pois o capitalismo, quando não regulado de forma adequada, pode levar a uma exploração excessiva dos recursos naturais, poluição e mudanças climáticas. Se os danos ambientais estão aumentando e o sistema está falhando em proteger o meio ambiente, isso também pode ser considerado um sintoma grave. O capitalismo pode trazer uma série de vantagens e desvantagens para as nações em que ele é implantado. Entre as vantagens nós podemos incluir a liberdade econômica, a eficiência econômica, que é quando as empresas competem entre si para atrair clientes, o que leva a produtos e serviços de melhor qualidade a preços mais baixos. Podemos citar o desenvolvimento tecnológico, crescimento econômico ao incentivar o investimento e a criação de empregos,
incentiva o empreendedorismo, quando oferece oportunidades para os indivíduos empreenderem e buscar os seus próprios objetivos econômicos, diversidade de produtos e escolhas, onde as empresas competem para atender as demandas dos consumidores, resultando em uma ampla variedade de produtos e serviços disponíveis, melhoria do padrão de vida, visto que o crescimento econômico e o desenvolvimento tecnológico têm o potencial de melhorar o padrão de vida das pessoas, incluindo acesso a melhores produtos, serviços de saúde, educação e uma maior disponibilidade de recursos e oportunidades. No entanto, vale lembrar que o capitalismo também enfrenta desafios e críticas, como a desigualdade econômica e social. Por isso, as autoridades internacionais consideram de suma importância encontrar um equilíbrio entre a liberdade de mercado e o bem-estar da sociedade como um todo. Muitas pessoas e grupos criticam o capitalismo hoje em dia. Essas críticas podem variar de acordo com as visões e perspectivas políticas, econômicas e sociais. E é importante ressaltar que, enquanto alguns grupos criticam o capitalismo em sua totalidade, outros defendem reformas ou alternativas ao sistema, como a economia mista ou a economia socialista democrática. A crítica ao capitalismo é um tema bem complexo e abrangente. Existem diversas perspectivas e correntes de pensamento sobre o assunto. Atualmente existem várias alternativas ao capitalismo que têm sido exploradas e discutidas. Algumas delas incluem, sem muita novidade, o socialismo, o comunismo, o anarquismo, que prega a ausência de autoridade governamental e por essa característica torna sua implementação no mundo real praticamente inviável a nível internacional. E por último, a mais provável mudança que o capitalismo deve sofrer nos próximos anos, que é a economia de mercado regulada, que em parte está vigente no Brasil. Ela é uma alternativa ao capitalismo puro, que é uma economia em que o Estado desempenha um papel ativo na regulamentação e controle dos mercados para evitar desigualdades extremas e garantir um certo grau de justiça social. Um bom exemplo disso é o projeto de lei que foi sancionado recentemente pelo governo federal na tentativa de estabelecer um teto nas taxas de juros do rotativo dos cartões de crédito. A economia de mercado regulada é um sistema econômico que combina elementos da economia de mercado com a intervenção do governo para regular e controlar certos aspectos da atividade econômica. Nesse sistema, o governo estabelece leis e regulamentos para tentar garantir o funcionamento eficiente do mercado, proteger os direitos dos consumidores, assegurar a concorrência justa entre as empresas e promover o bem-estar social. Ele também pode intervir para corrigir falhas de mercado, tais como externalidades negativas, assimetrias de informação ou concentração excessiva de poder econômico. Na economia de mercado regulada, o governo pode estabelecer políticas fiscais e monetárias para regular a atividade econômica, além de criar agências reguladoras que supervisionam e controlam setores específicos da economia, como energia, transporte, telecomunicações, entre outros. É importante destacar que a extensão da regulação pode variar de um país para outro, dependendo da filosofia política e das necessidades específicas de cada nação. Alguns países adotam uma abordagem mais intervencionista, com mais regulamentações e controle governamental, enquanto outros preferem uma intervenção mais limitada, deixando um maior espaço para a livre atuação do mercado. Hoje, há uma tendência internacional em direção a uma economia de mercado regulado. Isso significa que os governos estão cada vez mais reconhecendo a importância de regulamentar certos aspectos da atividade econômica, para garantir um funcionamento mais eficiente e equilibrado do mercado. Had a huge amount of pressure from the city and from other organizations that they wanted more deregulation. We now know that there should be more regulation. Essa tendência tem sido impulsionada por uma série de fatores, incluindo a necessidade de proteger os consumidores, evitar abusos e fraudes, promover a concorrência justa, garantir a estabilidade financeira e abordar preocupações ambientais e sociais. As regulamentações estão sendo implementadas em diversas áreas, como no setor financeiro, telecomunicações, saúde, energia, meio ambiente e proteção ao consumidor.
De um modo geral, os governos estão buscando equilibrar a liberdade de mercado com a necessidade de proteção dos interesses públicos. Existem várias evidências de uma tendência internacional para a implantação de uma economia de mercado regulada. Muitos países em desenvolvimento estão adotando políticas econômicas que promovem a abertura de mercado e a competição, enquanto também implementam regulamentações para tentar garantir a justiça e a estabilidade. Outro exemplo que podemos citar são as parcerias econômico-comerciais regionais. Vários acordos econômicos sociais regionais, como a União Europeia, que adota regras e regulamentações comuns, visando promover a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais dentro do bloco, e estabelece ao mesmo tempo padrões e normas para proteger os direitos dos consumidores, impor restrições à concorrência desleal e promover a sustentabilidade econômica e social. Podemos citar também o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, que embora tenha sido substituído pelo Acordo Estados Unidos-México-Canadá, esse acordo promoveu o livre comércio entre os três países e permitiu que as empresas operassem em um ambiente de economia de mercado regulada, com regras e regulamentações que protegessem o direito dos trabalhadores, os direitos de propriedade intelectual e garantissem a concorrência justa. Temos também o nosso já tão conhecido Mercosul. Os países membros do Mercosul estabelecem tarifas reduzidas ou eliminadas para incentivar o comércio entre si e adotam regulamentações para proteger a concorrência justa e os direitos dos consumidores. Todos esses blocos econômicos indicam a vontade de muitos países de incorporar princípios de economia de mercado regulada em suas políticas comerciais. Outro exemplo, nós temos a regulação financeira internacional. Após a crise financeira global de 2008, houve um impulso significativo para aumentar a regulamentação do setor financeiro em todo o mundo. Outro exemplo é a proteção do meio ambiente e sustentabilidade. As preocupações com o meio ambiente e a sustentabilidade têm levado muitos países a implantar regulamentações rigorosas para combater as mudanças climáticas, a poluição e a exploração indiscriminada de recursos naturais. Essas regulamentações frequentemente visam equilibrar as atividades econômicas com a responsabilidade ambiental, promovendo uma economia de mercado regulada e sustentável. Essas evidências indicam uma tendência internacional para a adoção de uma economia de mercado com regulamentos, onde o livre mercado é equilibrado com a necessidade de políticas regulatórias para assegurar a justiça, a igualdade de oportunidades e a estabilidade econômica. Dos países com maior índice de desenvolvimento humano, a Noruega é um caso no mínimo interessante para ser analisado nesse contexto, uma vez que ela tem uma economia mista, combinando elementos de capitalismo, estado de bem-estar social e intervenção governamental. Embora o governo norueguês tenha um papel ativo em setores como petróleo e gás, educação, saúde e bem-estar, a maioria das empresas é de propriedade privada e existem mercados livres onde as empresas competem com base na oferta e demanda. A Noruega possui uma economia que combina livre mercado e regulação estatal. Embora a economia seja predominantemente baseada em princípios de mercado, o governo norueguês desempenha um papel significativo na regulação e intervenção econômica por meio de leis e regulamentos. O país possui um sistema de bem-estar social abrangente que fornece serviços públicos de alta qualidade, como saúde, educação e assistência social. Além disso, o país possui um setor público forte e propriedade estatal em várias indústrias-chave, incluindo petróleo, gás e energia hidrelétrica. O governo norueguês também impõe impostos elevados, especialmente sobre a renda e a riqueza, para financiar seus programas sociais e infraestrutura. Além disso, existem regulamentações rigorosas em áreas como proteção ambiental, trabalho e segurança do consumidor. Portanto, embora a Noruega tenha uma economia de mercado, ela é regulada e influenciada pelo governo em vários setores e áreas de interesse público. Apesar de existirem muitos indícios que nos levem a concluir que o capitalismo se transformará no mercado regulado,
Não podemos bater o martelo e dizer com toda certeza o que exatamente vai acontecer com ele no médio prazo. Enquanto alguns veem nos atuais desafios uma oportunidade para se repensar o sistema, outros acreditam que o capitalismo ainda possui potencial de adaptação e resiliência. A resposta para a pergunta "o capitalismo está morrendo?" talvez esteja além de uma simples afirmativa ou negativa. O que é certo é que os debates em torno do sistema econômico moldarão o mundo por vir. E você? O que acha que vai acontecer com o capitalismo nos próximos 10, 20 ou 30 anos? Deixe um comentário aqui embaixo e não se esqueça de clicar no joinha. O canal está muito no começo e qualquer interação com ele vai fazer muita diferença. Então eu conto com a sua colaboração. Muito obrigado. Agora, se você quiser aprender a programar sem precisar de conhecer códigos de programação por apenas R$30 por mês, clica no link aqui na descrição para saber mais. Espero que este documentário tenha contribuído para uma reflexão aprofundada sobre o futuro econômico e as possibilidades que nos aguardam. Obrigado por assistir até aqui, um grande abraço para você e sua família e até a próxima.